Na verdade, a candidata, mal orientada pelo Duda Mendonça, ela traz uma questão que não é o Marco Silva que afirma isso, até porque na época eu era apenas uma criança. Mas você pode pegar hoje estudiosos, pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão, Wagner Cabral, Fátima Gonçalves, que vai demonstrar como foi esse processo no governo de Sarney em 69, através da Lei da Terra, que criou a violência no campo, entregando nossas terras, criando um grande latifúndio. Agora, desenvolvimento econômico também o Duda Mendonça não ensinou para ela, porque desenvolver a economia significa gerar produção de alimentos no setor primário. Você faz com a reforma agrária, com incentivo à pequena agricultura. Da mesma forma que no setor secundário, industrializar o nosso estado. Não como a Cauí lá de Rosário, que não deu certo, mas fazer indústria de calçado, indústria do vestuário e de alimentação. Assim você constrói uma economia forte, baseada na pequena e média produção. Candidato Marcos, agora o senhor faz a pergunta ou para o candidato Saulo ou para o candidato Jackson. Eu gostaria de perguntar para o candidato Jackson Lago, em 2002, quando disputou a prefeitura de São Luís, espalhou por toda a cidade que a unidade do PDT com o PFL, com a então hoje governadora Rosiana Sarney, era para melhorar a situação da nossa cidade. Aquela unidade serviria ao povo de São Luís. E foi exatamente no momento que a SEMAR foi privatizada. Se ele tem algum arrependimento dessa unidade? Primeiro, em 2002, eu não disputei a prefeitura, eu disputei o governo do estado. E tive 42% dos votos e deveria já naquele momento ter havido o segundo turno, porque o PT teve 5% e o PSB 5%. E o TSE lá, 5 e 5, 10, 42, 52. E o TSE lá encontrou uma fórmula de evitar que acontecesse o segundo turno, onde seguramente nós já teríamos chegado ao governo em 2002. Em 2000, eu era prefeito, não é? E o meu partido recebeu o apoio por vontade e determinação dos vereadores do PFL, que queriam estar coligados a um prefeito que era bem avaliado, bem querido nos bairros de São Luís e que pensava em se reeleger. E isso nunca alterou as minhas relações e as minhas posições políticas. Tanto que logo 2 anos depois, eu enfrentei o Grupo Sarney como candidato ao governo do estado e 4 anos depois, né, em 2006, enfrentei e venci, não é, a senhora Rosiana Sarney. Candidato, na verdade, há um sentimento no seio da população maranhense de se livrar de vez dessa forma oligarca de governar o Maranhão. E há, no Brasil e no mundo, uma torcida para que o Maranhão não continue dominado por uma família. Basta ver na internet. Mas, lamentavelmente, para derrotar essa oligarquia, não basta tirar o poder da mão do Grupo Sarney e colocar na mão de outro grupo dominante. É preciso que a gente organize um processo através dos conselhos populares, entregando o governo para a classe trabalhadora. Só os trabalhadores de forma organizada podem reverter esse processo de domínio de uma família e fazer com que esse Estado possa ter reforma agrária, desenvolvimento econômico e serviços públicos de qualidade para a nossa população. Foi exatamente isso que o Jackson Lago realizou quando foi prefeito de São Luís, foi ouvir a população dos bairros, que elegeu seus delegados, seus conselheiros, estabeleceu o orçamento participativo. No governo do estado, participamos já dos 4 grandes fóruns da cidadania, onde representantes de 104 municípios passavam 2 dias cara a cara com o governador Jackson Lago e com os secretários que eles definiam e começavam a definir as suas prioridades que já eram colocadas no orçamento daquele ano ou no orçamento plurianual. Era a descentralização mais ampliada, além da municipalização que nós intensificamos no nosso governo, nós ampliamos a descentralização para que a população pudesse fazer o controle social, acompanhar os gastos e a política do governo do estado e os gastos e a política das prefeituras. De forma que é nessa linha. Exatamente candidato. Por isso o governo Jackson Lago foi derrubado.
Candidato Jackson Lago, agora a sua vez de fazer a pergunta. Você tem que fazer necessariamente para o Saulo Arcângelo, por favor. 30 segundos. Saulo Arcângelo, nós fizemos um convênio com o governo, com a Prefeitura de São Luís, de 150 milhões de reais. Depositamos de imediato 73 milhões e meio para enfrentar os problemas do trânsito, fazer o viaduto da Forquilha, viaduto em frente à Polícia Militar, ampliar a litorânea e organizar, melhorar as avenidas e ruas de muitos bairros de São Luís. No entanto... Tempo, candidato. Candidato, senhor, desculpe. Isso foi bloqueado. Já passou os 30 segundos agora. Bloqueado. Gostaria de saber se o senhor bloquearia como governador. Candidato, por favor. Candidato, eu peço para o senhor cumprir mais ou menos o tempo aqui, senão fica injusto com os outros candidatos. Sempre terminar com uns 30 segundos na pergunta, por favor. O senhor tem a luz ali, o senhor vai vendo e o senhor finaliza para poder seguir com o debate de maneira igualitária para todos. Candidato Jackson, eu não bloquearia, né? Mas não sei quais foram os motivos, mas nas suas administrações de São Luís, a cidade cresceu sem nenhum tipo de planejamento, né? O plano diretor da cidade só foi alterado na sua administração para beneficiar as construtoras, né? Inclusive para aumentar os arranha-céus, Celso, na Avenida Litorânea, certo? Inclusive tirando a ventilação de grande parte da população de São Luís. Por isso, a partir da sua administração e do PDT, que administrou mais de 16 anos, o trânsito de São Luís está um caos, né? A cidade não foi planejada, é uma cidade que hoje não tem regularização das suas terras, é uma cidade que hoje a gente não consegue se movimentar, o transporte coletivo é precário, não teve nenhum processo de planejamento. Então, esse dinheiro poderia ter sido utilizado para outras coisas, mas na sua administração, infelizmente, você não utilizou o dinheiro público da forma que deveria utilizar. Por isso que a cidade, hoje, a cidade de São Luís permanece um caos, é uma cidade que não tem hoje para onde você fluir, né? É uma cidade que hoje tem as periferias com nenhum tipo de condições, né? É uma cidade que a população não tem nenhum tipo de espaços culturais, inclusive esporte e lazer, como já foi colocado, e infelizmente nas suas administrações você não soube planejar a cidade de São Luís. Saulo, quem conhece a cidade de São Luís, os bairros de São Luís, sabe que exatamente foram as administrações do Jackson Lago que deram dignidade à população dos bairros. Foi a administração do Jackson Lago que tirou os palafitados da Lagoa da Jança, que os instalou ali no residencial da Jança, que deu dignidade aqui à Ilinha, né, que hoje é um bairro digno de se morar, aos Irmãos Corais, ao Coroadinho, enfim, tudo que há nos bairros de São Luís, a administração Jackson Lago. Os grandes serviços de drenagem de Avenida Kennedy, drenagem da São Luís aí de França, os grandes serviços de São Luís foram realizados na administração Jackson Lago. E o plano diretor, que ouviu a sociedade, ouviu os engenheiros, ouviu os técnicos, ele levou em consideração algo fundamental. Impediu que um prédio de São Luís continuasse grudado no outro. Impediu que continuasse os preços elevados dos apartamentos e muito caros os condomínios. Então, a altura dos prédios levou em consideração o seu afastamento, para não alterar as relações de luminosidade, Tempo, candidato, de ventilação.